Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. Como Diga. que você fez para incluir a diversidade e a inclusão na Turma da Mônica ali aos poucos? Razão. Como é que foi esse processo? Acho que a gente, na verdade, a gente não incluiu nada. Acho que o Maurício é um artista ímpar e que trouxe a diversidade desde o momento Total. dele, né? Acho que a diferença é, nós como sociedade, passamos a falar sobre isso e a entender sobre isso agora. Há muito pouco tempo. Que já tinha o E Luca, a Dorinha. A própria são Mônica, mais de- quando surgiu, né? São mais de 400 personagens com características diversas, né? O Cebolinha também fala errado? Exato. Isso foi sempre muito presente. É que eu acho que a sociedade intensificou a discussão muito recentemente sobre os assuntos, onde a gente dividiu, né, em pilares, começou a entender sobre gerações, sobre étnico-racial, né, a parte LGBTQIA+, diversidade de corpos. E aí a gente precisou, de alguma maneira, aprofundar, até porque a gente começou a ter voz para todas essas minorias. E em vez da gente ter estudos que diziam sobre elas, como elas vivem, comem, dormem e tudo mais, começou a ter as convenções onde as próprias pessoas e as comunidades começaram a dizer como elas queriam que fossem chamadas, como as coisas deveriam ser para aquilo. Então aí chegou um ponto que a gente fez a necessidade de ter, até pela velocidade, um comitê de diversidade, mas não era nem para, num primeiro momento, para mexer na obra em si, né? Era para dar a mesma qualidade de informação para todos os colaboradores. Porque qualquer empresa, ela é uma fração da sociedade. Então, você tem uma diversidade ali de informações e de níveis de informação. Então, quando a gente criou o Comitê de Diversidade, o objetivo era dar a mesma qualidade de informação sobre o tema diversidade e inclusão para todos os colaboradores. E essa é a principal missão. E aí, a partir daí, você tem uma equipe que vai contratar equipes diversas para trabalhar nos projetos, que vai pensar Fica nos natural, projetos. Né? É natural. E aí começa, sem ter forçação de barra, um equilíbrio também, né? Para tudo. Mas esse foi o principal objetivo do comitê. E é formado pelos próprios colaboradores. Entendi. Né? A gente pensa primeiro para dentro, né? Claro. E depois pensa para fora. Pra acontecer naturalmente, nada... Isso. Vamos fazer e o que tal vai coisa. para fora tem que ser um reflexo. Tem que ser um reflexo. Tem que ser reflexo dos valores do que a gente está colocando ali dentro. Senão pra é todos os discurso vazio, funcionários. né? Exatamente. Eu Exatamente. sou de família árabe muçulmana, né? Vocês não sabem a felicidade da minha família repostando quando vocês colocaram uma muçulmana de hijab ali no dia Sim, no dia foi do lindo imigrante aquilo. árabe no Sim. Brasil. Foi lindo. Foi Todo lindo mundo aquilo. repostando, Que sabe? legal. que Porque bom. não tem muito, né? Sim. Que bom. Que bom. Sim. Fala. Não, a representatividade, né? Hoje a obra levou por exemplo, o Parque da Mônica é um dos parques mais acessíveis que a gente tem no Brasil. É né? mesmo. E é um dos primeiros parques a falar de uma acessibilidade atitudinal. Porque a gente sempre está pensando na acessibilidade física, se entra, né, alguém que precisa de uma mobilidade reduzida no local, não, consegue entrar na montanha-russa. Não, lá também tem a atitudinal, que é a equipe estar preparada para atender as famílias diversas, as famílias atípicas, as neurodiversas. Então, é muito referência, né? E hoje, pra gente, cada evento que a gente vai fazer, cada projeto que a gente vai fazer, um tópico de discussão e de bastante Que legal. matéria, de bastante carga, sempre é o da diversidade e inclusão, né? Como DNA, e assim, vou voltar a falar, né? Maurício lá em 73 com azuis, né? Enfim... Às vezes é uma história que ele mesmo contou, que era justamente a Mônica ficando azul. Ela ficou azul e toda a relação que acontecia em volta dela por ela ter ficado azul. Claro, várias metáforas ali. E foi uma história que ficou muito marcada desde sempre. E ele escreveu isso já lá em 1970, então ele já tava ligado. À já. frente do seu tempo. Tava já muito ligado. Muito, Não à toa. Muito. Não à toa. Não à toa. Muito. Eu ia falar que isso é muito importante, como eu falei, eu sou pedagoga, eu dei aula há 10 anos dentro de sala de aula, e era escola pública, né, eu era concursada. E isso era um debate que a gente tinha muito sobre a inclusão, porque muitas vezes se resolve no discurso, mas não se resolve na prática. Então, o professor não tem um treinamento, ele não tem um Isso. curso, é passado para ele um problema do assim, nós resolvemos como discurso de a prefeitura tem inclusão, nós trabalhamos inclusão, mas não está incluindo de fato, porque não está oferecendo para aquela criança o que ela precisa, e acaba o que a gente sentia, a gente sempre falava isso, que a gente acabava excluindo os outros, porque a professora, na intenção, porque ela... A criança precisa dela ali. Ela vai dar mais atenção porque a criança precisa. Os outros 30, 35 da sala, olha lá. Arrasou. Arrasou. Isso. Olha lá. Isso aí.
Mas por que você pintou assim? Mas tá... Na verdade, é que eu não lembro da história. Eu acho que, Acho que todo mundo Todo mundo fica era azul e ela não. E ela não, alguma coisa Entendi. assim. E ela era diferente. É. Olha lá. Que legal, que legal. Essa história foi muito importante. Foi marcante, assim, né? Muito Muito. marcante. E foi de 73, você disse, né? Eu não lembro a data exata. Foi na na década década de de 70, acho que foi assim. 73. E depois teve até lá no Castelo Rá-Tim-Bum, que já foi na década de 90, que talvez tenha até sido inspirado. Tinha uma menina azul. Azula. 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 Sim. Uhum. Exato, e Eu lembro. acontecia a mesma coisa do... Nossa, você é azul, né? E tem também o Wicked, por exemplo. É verdade. Com a Exato, Élfaba é isso. verde e tudo mais. Mas, o Cris, você estava falando esse seu exemplo, e a gente está falando aqui do nosso, tudo isso é um processo. E não é fácil. Né? Para não parecer também um discurso aqui, gente, olha, Temos a o solução. Comitê de Diversidade e Inclusão é a solução para Nossa, você. não. Não é. Não é. Claro que isso é muito importante, isso ajuda. E empresa que não tem, inclusive, tá muito atrasada. Claro. Mas é um processo. É um processo que é contínuo, que não pode parar, que não tem fim e que ele é muito importante. E é o que está acontecendo com a gente. Assim, o nosso Comitê de Diversidade e Inclusão ele é uma conquista e realmente recente para estruturar os valores que sempre existiram na maioria das produções. Né? Só que precisa ter isso estruturado, precisa ser isso pensado como um planejamento para a empresa como um todo, como um negócio. Então... isso é só a gente realmente fazendo o que a gente tem que fazer como empresa. Né? De realmente estruturar uma pauta tão importante. Levar a mesma informação e todo mundo exatamente. na mesma página ali. E é um pilar fundamental hoje E na falar empresa. sobre, né? Falar sobre. falar porque a gente sobre. vive, a gente está em São Paulo, a gente não tem muita noção do que é pouquinho pra cá, você já perde essa naturalidade que a gente tem, porque a gente tem um pouco mais, por ser uma cidade maior e tal. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um amigo, que ele é do interior, assim, acho que é Mato Grosso, acho que é. E ele falava assim, Cris, eu vou pra lá, eu entendo o quanto ainda você precisa falar, porque a gente tá aqui, a gente vive uma outra realidade. Outra coisa. Eu vou lá e converso com os meus amigos da minha idade, eu não tô falando de gente mais velha, ou não, amigos da minha idade. E não é natural como é aqui, Não. a mesma idade. Então, pra estar num gibi que vai pro Brasil todo, que chega em famílias, crianças do Brasil todo, é muito importante que tenha o assunto, porque você vai, mesmo que seja uma pitadinha, você solta aquilo ali. De Ou num repente, espetáculo. aquilo ali Exato. vira o debate do dia, né? Sim. Vira a conversa do Sim. dia, salva a criança que tá lá se sentindo sozinha, rejeitada, isolada, não tem ninguém que pensa como eu, que sente como eu, de repente ela fala assim, epa, eu não sou tão estranha assim. Sim. Quanto eu achava. E a né? gente tem absolutamente total consciência dessa nossa responsabilidade, né, Cris? A gente é uma empresa multiplataforma, a gente está praticamente em quase... Estamos em todas as plataformas de entretenimento, né, de internet, de meios físicos, nos gibis, desenhos animados, em peças de teatro. Então a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade muito grande nas temáticas, no conteúdo que a gente coloca. E a gente tem que estar antenado, a gente tem que estar falando aí com essas famílias, com essas crianças, o que está sendo colocado hoje na sociedade, nas escolas, em casa. Por mais que isso vá... algumas pessoas vão gostar, outras não. A gente sabe que esse é o nosso trabalho. É o que a gente tem que fazer. E é o que a gente está fazendo. E é falar. É exaustivo, mas é falar. É porque, assim, uma vez a gente estava conversando com uma convidada e ela falou assim, hora que cansa falar, porque a gente já está falando há tanto tempo. E eu lembro que na nossa conversa eu falei, o problema é que, em termos de sociedade, 20 anos é nada. É nada. 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 Em termos de cultura, 20 anos é ontem. Nada. É porque com a internet a gente evolui muito rápido, muita tem uma coisa. percepção muito... errada de tempo. falsa. Mas em termos de cultura, de sociedade, 20 anos é nada. Então, assim, é exaustivo? Mas é o jeito que a gente tem. É falar. É falar, até mais gente ouvir, e cada vez mais gente vai falar, enfim. Talvez você não vá convencer na primeira conversa, nem na décima, mas é o que a gente pode fazer. Mas tem que fazer. Tem que falar. E aquilo que você falou é muito importante. Não se fechar e entender, até pra ver em que nível está a loucura, pra você poder criar o diálogo. Isso. Né? Porque não vai ser de outra forma. Se eu ignorar o doido fica mais doido. Eu não puxo o doido. E conversa com outro doido e vai fica mais juntando... doido. Fica mais doido. Outro dia a gente estava com a Maju, que é a presidente da Mães pela Diversidade, e ela estava falando que quando ela começou, ela chegou no momento em que ela chegava nos lugares, ela falava e todo mundo, E ela falou assim, não,
Eu quero um lugar que ninguém concorda comigo, porque eu preciso discutir com as pessoas que não estão concordando Exato. comigo. Chegou um momento que eu tava Fala pra falando com as convertido que mesmas falam, 100 né? pessoas todas as vezes, e eu não tava... Não, eu quero ir pro pau, eu quero discutir, eu quero trocar as ideias pra gente mudar alguma coisa. E ela falando isso trouxe muito... Porque normalmente, quando você tá trabalhando com diversidade, o outro vem e você fala... não vou pegar esse, porque olha onde ele tá. Ao contrário, é a pessoa que você vai ter que pegar. Exatamente. Não tem jeito. E é essa pessoa que você tem que entender que talvez você não consiga 100% dela, muito provavelmente, inclusive, não. Mas se você Não. conseguir 1%, Já né, é uma batalha, talvez né? outra pessoa vai conseguir o outro 1%, É. mas o seu 1% ali já é muito para aquela pessoa, né? Totalmente. E nesse meio corporativo ainda, sabe? O que eu sinto também que a gente tem feito é sendo um exemplo nesse meio corporativo. Né? De uma marca que fala com um público muito vasto, né? E se posicionando dessa maneira. Nossa, eu acho fantástica, assim, a migração pro digital que vocês fizeram e essa presença na multiplataforma. Mas a gente teria que fazer um podcast só sobre a isso. história. Inclusive, nem só comigo, porque eu cuido de uma parte Claro. que nem é totalmente o meu foco falar sobre isso, mas assim, é assunto que não É acabaria assunto para mais de 15 mil episódios de podcast, né? Com certeza.